Para a gente começar hoje, vamos conversar sobre o setor elétrico. A gente pegou as 4 principais empresas do setor elétrico: Energias do Brasil, Copel, Taesa e Engie. Cada uma delas tem uma peculiaridade. E o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos começar por Energias do Brasil, que ela acabou por pegar o primeiro lugar nessa data estipulada. Tá? Vamos fazer essa batalha das empresas, mas começar por Energias do Brasil. Energias do Brasil, a peculiaridade dela entre essas 4 que a gente trouxe, e por que a gente trouxe ela aqui, basicamente é porque é uma empresa bem diversificada dentro de cada um dos segmentos do setor elétrico. O setor elétrico ele tem 3 grandes segmentos: geração, transmissão e distribuição. Né? Energias do Brasil tem um pezinho em cada um. Ela tem um pouco de geração, tem um pouco de transição e tem bastante distribuição. Então ela tem um pezinho em cada um. Ela não é controlada por estatal e essa é uma das grandes, além da questão geográfica, essa é uma das grandes diferenças entre Energias do Brasil e Copel. A Copel também atua nos 3 segmentos, porém, ela tem o governo do Paraná, inclusive o Thiago já entrevistou o CEO da Copel, uma baita entrevista, e ela tem o controle do governo do Paraná, e o Status Invest permite a gente a ver isso, como vocês podem ver aqui, na base acionária. Vou trazer aqui para vocês, tá? Para quem não conhece. Consegue ver aqui o estado do Paraná controlando as ordinárias, né? Quase 70% das ordinárias à mão do estado do Paraná, que é o controlador. Então, entre a Energias do Brasil e a Copel, a gente tem um controlador estatal, e aí as outras 2, Taesa é considerada uma puro sangue transmissão, atua só no segmento de transmissão, que é um dos mais perenes, um dos mais previsíveis, e eu até posso comentar por que disso. E a gente tem a Engie, que é quase um puro sangue geração. Ela tem um pezinho em algumas outras coisas, mas o grande foco dela está em geração. E aqui a gente tem 4 perfis diferentes de empresa do setor elétrico. Você tem alguma preferência, Thiago, por qual empresa olhar, por que olhar? O que você gosta o que você não gosta? Assim, vamos lá. Do segmento de energia elétrica, eu acho que tem possibilidade de criação de valor em todos os ramos, né? Se você for ver, por exemplo, no segmento de distribuição, uma empresa que é praticamente distribuição pura, foi durante quase toda a sua história de distribuição pura, Equatorial, foi um baita case, né? A Coelce, que era a empresa de distribuição do Ceará, também foi um baita investimento. Depois a gente pode passar aí, eu vou pedir para o João botar aí alguns gráficos do desempenho de performance dessas ações. Vocês vão ver que essas empresas criaram valor aos seus acionistas, né? Bem como geração. A Engie é uma empresa que teve durante sua história um protagonismo da área de geração. E a Taesa, que é um pure play, vamos dizer assim, de transmissão, também foi um baita investimento. Então, onde que eu quero chegar? Tem oportunidades nos 3 ramos de atuação, né? Então, vou pedir aí para o João primeiro botar Equatorial, né? E mostrar o desempenho histórico aí da Equatorial. Vocês vão ver que foi uma excelente ação, né? Vou pedir para ele botar aí a ação. Olha aí, ó, multiplicou aí por 8 vezes nos últimos 10 anos. É um baita retorno. Bota aí também, João, bota a Taesa, por favor. Claro, vou botar aqui só um minutinho. Taesa nos últimos 10 anos, na linha azul aí também, olha aí, multiplicou por 8 vezes também ali, mais ou menos que nem a Engie. Eu vou pedir para você também... Tem a Taesa aí? Acho que não tem a Taesa, não. Tem a Taesa é a vermelhinha. Tá certo, isso. Ó. Vocês veem que foi um bom negócio, né? A Equatorial foi até um pouquinho melhor, né? Mas com menos volatilidade, isso dá para perceber também, né? A Taesa, ela é menos volátil. E a Engie foi um bom negócio também, né? Se a gente conseguir botar 10 anos, nesse gráfico aí não está pegando 10 anos de Engie, mas se a gente pegar aí, a gente vai ver que a Engie foi um bom negócio também. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Que o segmento tem oportunidade de criação de riqueza, tem casos ruins também, né? Se a gente for pegar, sei lá, a Light, não foi tão bem, né? Nos últimos 10 anos, a Eletrobras tem sido nos últimos anos, mas teve momentos desafiadores. Enfim, existem oportunidades nos 3 segmentos do setor elétrico, né? Dito isso, eu acho que eles têm perfis de riscos diferentes que você tem que saber antes de comprar, né?
O segmento de transmissão talvez seja o menos volátil. Por quê? Porque são contratos de longo prazo, as margens são elevadas e bem estáveis. É muito difícil você encontrar uma transmissão que não tenha margem de 80%, né? O custo operacional é muito baixo, o grande custo da transmissão é a construção, né? Então, é o segmento de menor risco, porque os contratos são de longo prazo e eles independem do volume transportado. O que eu quero dizer com isso? Se a economia estiver aquecida, o pessoal consumindo bastante energia, ou a economia estiver mais fraca, o pessoal consumindo menos energia, o contrato da transmissora ele é cumprido pela disponibilidade na rede, não pelo volume transportado, né? Então, é o segmento, na minha opinião, de menor risco, de maior previsibilidade, né? O segmento de distribuição e o segmento de geração, eles têm cada um os seus riscos, né? No segmento de distribuição, tem a questão em algumas distribuidoras que tem gato, né? Isso ainda acontece no Brasil. Tem a questão da inadimplência, quando vem uma crise, o pessoal fica com mais dificuldade de pagar e por conta disso rola inadimplência nas distribuidoras, né? Fora o ambiente regulatório, que ele é um pouquinho mais instável nas distribuidoras. E na questão das produtoras de energia, né, nas geradoras, muitas delas, como é o caso da própria ENGIE e da Copel, que a gente vai falar um pouquinho a seguir, tem a questão climática, né? A matriz energética do Brasil, ela é dominada pela energia hídrica, né? Através das barragens, através das PCHs e também das grandes barragens que tem no Brasil, que produzem energia, principalmente no sul, sudeste do Brasil, mas também tem no Nordeste, né? A Chesf é forte no Nordeste, tem no Norte, Belo Monte, Tucuruí, tem barragem de energia elétrica no Brasil todo, só que o que acontece? Tem a questão climática, às vezes chove, às vezes não chove, e por conta disso o resultado dessas empresas ele é um pouquinho mais volátil do que, por exemplo, de transmissão. Tem risco. Risco não significa que não tem oportunidades, né? A ENGIE está aí, foi um bom investimento, a Taesa está aí, foi um bom investimento, a EDP também foi um bom investimento, a gente pode ver depois a EDP. Enfim, essas são empresas que criaram valor aos seus acionistas nos três segmentos, mas é importante você saber que tem diferença de risco nos três segmentos. Ótimo, e eu acho que é importante também o investidor ele ter ciência disso, né? Porque acaba que muitas vezes você investe sem saber o que está fazendo, e aí acontece como aconteceu com a Índia no passado, de ter a questão do risco hidrológico se concretizar. A gente tem uma crise hidrológica no Brasil, que não choveu, ela não conseguiu gerar tanta energia quanto deveria ter gerado, isso acabou machucando os seus resultados. O investidor que não estava ciente daquele risco pode ter ficado muito preocupado e vendido no pior momento possível para se vender, né? E aí, risco hidrológico é basicamente cíclico, o clima ele é ciclo, é formado por ciclos, né? E aí acaba que se o investidor não tem ciência disso, pode sair no pior momento possível. E até interessante, né? Já começando a utilizar essa ferramenta, quando a gente utiliza o PL, o preço-lucro, a gente vê que a pior das três empresas no preço-lucro é a ENGIE, que está com o preço-lucro mais elevado. Por que disso? Basicamente porque o preço-lucro ele é preço por ação dividido por lucro por ação. Como o lucro por ação da ENGIE foi machucado, ele diminuiu, né? E quando o denominador diminui, o resultado ele aumenta. E foi isso que aconteceu basicamente. E, aliás, aconteceu isso com a Copel também do lado bom, né? A Copel, ela vendeu alguns ativos no final do ano passado e ela obteve lucro com a venda desses ativos. Isso aí impacta o lucro e faz com que a relação preço-lucro dela esteja 5 vezes. Mas eu vou pedir para você, João, que é um assinante também do Plano Forecast, botar o lucro para o ano que vem. Aí, ó, já bota aí, ó. Vocês vão ver que o lucro da Copel vai mudar ali, ó. Ó, a Copel, ela ainda está numa relação preço-lucro interessante, de 7 vezes, mas é mais do que os 5 que estava mostrando para esse ano. Então, eu acho que essa é uma das maravilhas aí do Estados Invest. A gente não olha só, dá para olhar o passado, mas também dá para olhar a projeção dos analistas, né? E não só analistas da Suno, analistas do mercado como um todo, tem analista da XP, do BTG, do Itaú, do Bradesco. O Estados Invest pega a média das projeções e faz o cálculo dos indicadores baseado na média dos analistas do mercado. E a gente pode ver que a Copel, ela até ganha a primeira posição ali, a partir do momento que a gente bota os indicadores para 2023, né?
Então, acho que isso aí é muito interessante. Ela passa a Embraer, não, a Energias do Brasil. Ela tem um ticker parecido, né? Energias do Brasil com a Embraer. Uma é com N de navio, outra com M de Maria. Mas ela passa a partir do momento que a gente olha os indicadores futuros das empresas. E olha só, a Engie, que estava com 17, já caiu para 10 nesse indicador aí. Então, eu acho que é muito importante você analisar o passado, mas também analise os indicadores futuros. Talvez eles tenham até mais importância que os indicadores do passado. Eu concordo plenamente. Eu gosto muito da analogia do carro, né? Você dirige o carro olhando para frente e não para trás. Para trás serve como referência. Mas quando você compra uma empresa, você está buscando que ela prospere nos próximos anos. Em geral, você não compra uma empresa só porque ela foi muito bem no último ano, né? E outro cuidado que também o Status Invest ele já nos traz, ele já agrega para quem assina ele, para quem tem as assinaturas, é a questão do dividend yield, porque isso também confunde muito. Uhum. Então, olha a Taesa, né? A Taesa estava com 13%, né? Teve alguns resultados não recorrentes nos últimos anos da Taesa, não foi só no último ano, mas nos últimos anos, e a gente vê que já cai para 8,9%, que é um belo dividendo, mas é menos do que os 13% que estava nos últimos 12 meses. Exato. E isso fica bem nítido quando até o Thiago já mencionou, né, da Taesa, mas isso fica muito nítido também com a Copel, olha aí. A Copel, que cai de 18 por conta de resultados não recorrentes, né, para próximo de 8%, 9%, 8,9%, que também é um belo dividendo, né? A gente não está dizendo que não é um belo dividendo, mas é muito abaixo do que a gente tinha visto nos últimos 12 meses, e os investidores têm que estar cientes disso quando vai investir na empresa. E não só isso, né? Quando a gente pega e olha aqui o ranking, a gente vê que a Copel ela ganhou o primeiro lugar em grande parte dos indicadores de valuation. E por que disso? Ela tem um desconto em relação às demais, principalmente por ser estatal. Ela carrega esse risco. E esse risco, muitas vezes, não é visto nos indicadores por ser um risco mais qualitativo do que quantitativo, né? Então, esse é um ponto importante também do investidor que quer buscar suas próprias ações. Além de olhar os indicadores, tem que também entender, olhar quais são as nuances que existem em cada uma das empresas. Uma nuance interessante, João, na hora que a gente analisa os indicadores de eficiência, olha só que curioso. A Taesa, ela é a melhor empresa em termos de margem, a margem bruta, a margem EBITDA, a margem operacional, a margem EBIT, né? A margem líquida. Isso não significa que ela é o melhor negócio. Por quê? Porque a transmissão tem essa característica, as margens são elevadas, mas tem um investimento muito grande na frente sendo feito. Então, qualquer transmissora vai ter uma margem maior do que distribuidora, isso é natural. Isso não significa que vai ser o melhor negócio. Foi um bom negócio investir na Taesa, mas eu acho que não se deve analisar somente margens. É importante que se analise também os índices de rentabilidade que levam em conta as margens, mas não somente as margens. E daí a gente vê que a liderança da Taesa se perde ali na questão do ROI já para Engie, né? Que é essa empresa ali na quarta posição ali, né? Exato. Então, para mim, eu analiso muito mais o ROI dessas empresas do que as margens